Gente, hoje eu vou falar sobre um tema, continuando a nossa série. Eu quero falar hoje sobre o Evangelho. Cara, que tema difícil, Johnny. Que desafio. Nessas 2 últimas semanas, eu estou sendo muito marcado por estudar por esse tema específico mais uma vez. Eu confesso que é o tema que eu mais falei na minha vida para outras pessoas em evangelismo, pregando. É um dos temas que a gente mais está falando, mas ao mesmo tempo é o tema mais desafiador e mais complexo. Falar sobre o Evangelho não é uma coisa fácil, porém, o Evangelho ele é vital para a nossa vida. Mais do que a água, mais do que a comida, mais do que as vestes, o Evangelho do Reino de Deus é uma necessidade vital para a minha vida e para a sua vida. E nós não podemos viver sem o Evangelho. O Evangelho que transformou a minha vida há mais de 22 anos atrás. Esse Evangelho que entrou na minha vida e transformou a minha história, que me fez estar inserido dentro do propósito de Deus, de mudar o meu caminho, de mudar talvez aquilo que muitos pensavam ao contrário. Este Evangelho alcançou meu coração, ainda quando eu estava numa favela, numa comunidade, onde eu estava totalmente perdido, este Evangelho transformou o meu coração, transformou a minha história. E quando nós falamos sobre ele, é interessante pensar que o Evangelho, ele não somente está expresso nos evangelhos, não é somente ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, aonde nós podemos enxergar o Evangelho. Na verdade, de Gênesis até em Apocalipse, a gente vê o Evangelho sendo pregado. Nós podemos perceber o Evangelho sendo descrito de Gênesis até em Apocalipse. Nós podemos ver o proto-evangelho ali em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, onde diz que ele vai esmagar a cabeça da serpente, ela vai ferir o calcanhar dele. Ali já é uma expressão, ali já é um anúncio daquilo que nós conhecemos como evangelho. O mesmo que foi anunciado para Abraão, o mesmo a qual seria uma bênção para todas as nações. E nós sabemos que o evangelho, se pudéssemos resumir, ele fala não sobre um lugar, não sobre uma situação, não sobre uma emoção, mas sobre uma pessoa. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. E este Evangelho, ele tem sido anunciado desde então. Então nós podemos dizer que toda a Escritura está anunciando as boas novas do reino de Deus. Porém, apesar disso, apesar de em todas as partes da palavra de Deus anunciar o Evangelho, nós vemos que existem muitas pessoas que têm as suas compreensões erradas sobre ele. Por exemplo, algumas pessoas estão vendo o Evangelho como um caminho para ter a sua vida melhor. O caminho para resolver a situação financeira da sua própria vida, por exemplo. Outros estão reduzindo o Evangelho a um projeto político. Outras pessoas estão associando apenas o Evangelho a um esforço humano de seguir a Cristo. Ou então reduzindo o Evangelho apenas à busca por santidade. Lógico, essas coisas são importantes, algumas delas. Porém, embora alguns desses elementos estão presentes na palavra de Deus, nenhum deles por si só define o que é o Evangelho. O Evangelho é muito maior, o Evangelho é muito mais completo, e nós não podemos aderir a apenas uma parte e entender que isso é o todo. O Evangelho, ele tem um sentido. Então, quando nós pensamos, tá, Michael, mas se o Evangelho, ele não é apenas essas ideias isoladas, então o que realmente é o Evangelho? O que realmente é isso que desde quando eu pisei em uma igreja, desde quando eu conheci um cristão, é falado que nós precisamos receber o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Felizmente, a Bíblia nos dá uma resposta clara sobre o que é o Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios,
ele nos apresenta o que é a essência deste evangelho. E nós vamos aqui desfrutar de cada um ponto desse e perceber a completude deste evangelho. Então abra a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. Se você puder, abre comigo, por favor. Todos acharam? Amém? Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal, como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo está nos mostrando 3 elementos fundamentais que vão trazer sentido, que vão aqui compor o que é o verdadeiro evangelho. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, ele foi sepultado. Terceiro, ele ressuscitou para a glória de Deus. Então nós vamos ver, analisar cada aspecto desse, e como nós podemos compreender melhor o que significa a boa nova, o que significa a boa notícia. O evangelho significa a boa notícia, e essa boa notícia nos alcançou, essa boa notícia chegou até as nossas vidas, e talvez, mais uma vez, nós temos ideia ou não, o que aconteceu para que essa boa nova chegasse nos nossos dias hoje. Se analisarmos apenas da igreja primitiva até chegar aqui hoje, este evangelho, que aparentemente, você olhando a história, era para ficar preso durante a história, por causa de muitas perseguições, por causa de muitos açoites, por causa de tribulações. Os irmãos foram colocados em prisões, os irmãos foram colocados em coliseus, eles foram torturados por amor a Cristo. Mas o evangelho, como dizia um pregador, ele é um leão indomável. É impossível segurar o evangelho, é impossível prender o evangelho. Até mesmo Paulo, quando estava preso, ele dizia sobre isso, ele estava alegre em estar preso, porque até mesmo os guardas que estavam ali, estavam recebendo a boa notícia. E não sei se você sabe, mas 70% das cartas de Paulo ele escreve preso. E ele dizia: eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. E ele escreve: eu vos escrevo com muita alegria. Aparentemente eu acho que Paulo está ali sentado no mar da Galileia, numa cadeirinha de praia, uma água de coco, cruzando as pernas, escrevendo no seu bloco de notas. Mas não, Paulo está em uma masmorra, ele está num buraco, ele está num calabouço, num lugar frio, úmido. Ele está sendo tratado como um cachorro, como um animal, ele está jogado ali. Porém, meus irmãos, por mais que o corpo dele estivesse preso, o espírito estava livre. O evangelho estava sendo pregado, as pessoas que estavam ali com ele preso estavam recebendo as boas novas, e era isso que era o foco de Paulo. A primeira verdade sobre o evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. A Bíblia nos ensina que Deus é Espírito eterno. Esse Deus, ele existe por toda a eternidade. Na verdade, ele sempre existiu. Não houve um momento na história que Deus não existiu. Nunca houve um momento em que Deus, ele vai deixar de existir. Ou seja, desde a eternidade, Deus é Deus. Um professor no seminário, ele dizia que Deus não existe, porque para existir, algo precisa ser criado, e como Deus não foi criado, ele não existe, mas ele é.
Ele é desde eternidade, de eternidade em eternidade, Ele continua sendo Deus. Ou seja, se formos trazermos a ideia de existir, desde eternidade Deus existe, Ele vai continuar existindo. E a Bíblia nos ensina que este Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, de uma grandeza tal que nós não podemos imaginar, a Bíblia ensina que Ele é santo. Ele é santo, irmãos. Deus é puro, nele há pureza, Ele é perfeito, nele não há nenhum desvio, nenhuma sombra de variação. Deus, não há nele nenhum desequilíbrio. No Senhor não há nenhuma má intenção, não há nenhuma mágoa, nenhuma perversidade, nele não há nada disso. Deus é puro, Deus é perfeito, e essa pureza de Deus, essa perfeição de Deus é tão grande, que quando a Bíblia vai tentar explicar sobre isso, ela precisa usar metáforas, ela precisa usar algumas figuras, para tentar nos dar uma ideia da perfeição do ser de Deus. E esse Deus, em toda a sua sabedoria, que nós não podemos sondar, Ele na eternidade concebeu um plano para ter do lado dele criaturas, seres morais, que soubessem a diferença entre o bem e o mal, e que de uma forma voluntária ficassem com Deus, quisessem ficar com Ele para adorá-lo e servi-lo. Eternidade afora, de eternidade em eternidade, existem seres diante de Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E esses seres vivem ali, sem tirar os seus olhos do Senhor, sem olhar para si mesmo. Porém, dos homens, daqueles que foram criados, o Senhor, Ele teve a intenção de criar um ser que pudesse pensar, raciocinar, ter consciência, avaliar as coisas. E nós bem sabemos que através disso, através dessa tendência que o homem tem, ele correu o risco, é lógico, de saber que o homem, quando tem toda essa consciência, ele pode começar a admirar a si mesmo. Ele pode começar a fazer comparações, ele pode se julgar melhor do que a outra pessoa, e nós bem sabemos, porque a Bíblia nos disse, a Bíblia nos ensinou, que o homem foi colocado dentro de um lugar perfeito, o homem foi criado dentro de um plano perfeito, a qual ele estava num lugar chamado Éden, um lugar de delícias. O homem não precisava mais de nada, tudo que o homem precisava estava no jardim. Ali ele tinha o alimento, ali ele tinha, na viração de todo dia, ele tinha a presença de Deus. Do que o homem precisava mais? Assim também, Deus fez o homem cair no sono profundo, e deu ao homem uma companheira, e disse: façam filhos, preencham a terra. E nisso está também parte daquilo que eu falei sobre o propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes ao primogênito. E através dessa ideia, o homem iria preenchendo o jardim, iria estendendo a terra. Então ali, uma grande família vivendo em união em torno de uma só pessoa. Mas nós conhecemos a história. Esse Deus, mais uma vez, com toda a sabedoria, com todo o poder, com a sua majestade, com a sua glória, Ele permite a entrada do pecado no mundo de uma maneira que Ele não é o autor do pecado. Mas as criaturas que Ele fez de uma forma voluntária, porque quiseram, resolveram virar as costas para Deus, resolveram se afastar de Deus, experimentar o pecado. Assim está lá em Gênesis, no capítulo 3, nós podemos ver isso claramente acontecer.
E através disso ele foi ferido. Deus, ele foi ferido, sim. Essa linguagem que a Bíblia usa, ele foi entristecido. Ele feriu o seu coração, e fazendo com que a justiça de Deus fosse então ali não abalada, porque Deus não pode ser abalado, mas ali então eles tentaram manchar a justiça de Deus. Eles tentaram de alguma forma manchar essa santidade de Deus, até que determinasse no seu coração que o pecado agora era a via pelo qual eles poderiam viver. E a partir disso, o homem ao nascer, ele já nasce com a sua natureza adâmica. Ele já nasce no pecado. Se você pegar um bebê de colo hoje e colocar numa caixa, e com tempo em tempo você ir crescendo numa caixa, ele viver isolado ali, ele viver sozinho ali, mesmo assim, sem contato com o mundo, ele vai ter maldade no coração dele, ele vai ter pecado no coração dele, porque o homem nasce mal. O homem nasce à semelhança do primeiro Adão. E por causa disso, que o pecado veio através de um homem, Deus agora, ele tem um dilema, como resolver o problema do pecado. Sabe o que acontece? João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus veio para resolver a questão do pecado. Meus irmãos, eu e você, nascendo com a natureza adâmica, Romanos capítulo 3, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há nada que eu e você pudéssemos fazer, pagar, dar o nosso carro, a nossa casa, tudo que nós temos para pagar os pecados, nada disso era possível. Por isso que, assim como em uma expressão, talvez em atitudes proféticas sobre isso, é que nós vemos ali Abraão levando o seu filho Isaque para ser sacrificado. E nós já conhecemos a história. Deus proveu o cordeiro a qual precisava ser sacrificado no lugar do homem. E depois nós vemos mais à frente a questão do tabernáculo, como ali o Senhor separou um povo, uma tribo, para que eles pudessem todos os dias oferecer sacrifícios. E os animais eram sacrificados, e o sangue era aspergido no povo para a purificação de pecados. Porém isso, a Bíblia diz que era apenas uma sombra. Porque da mesma forma que o pecado veio através de um homem, através também de um homem veio o perdão dos pecados. Por isso que o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que nasceu de uma mulher, aquele que veio para estar perto de nós, o Emanuel, o Deus conosco, esse mesmo cresceu, ele foi criança, irmãos. Alguns pensam que Jesus já nasceu grande. Não, ele foi criança, ele foi bebê, criança. Ele tinha uma alma humana, ele tinha necessidades humanas, ele tinha a dor de cabeça, irmão. Ele ia no banheiro, ele tinha tudo aquilo que o homem tinha. Ele cresceu, ele foi à escola, e ele teve a sua vida. Porém, como Isaías capítulo 53 diz, ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel, e fiel até a morte de cruz. Ele obedeceu em todas as coisas, todos os processos. E ele nos ensinou que a vida é muito mais do que uma vida para ser vivida para si mesmo, mas sim para dar ela pelos outros. E assim ele fez, como uma ovelha muda o matadouro. Ele foi sem murmurar, ele foi para aquela cruz e doou a sua vida. Meus irmãos, Jesus, ele não somente doou a sua vida, mas a Bíblia diz que ele, com a sua própria morte e sua ressurreição, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Agora nós podemos contemplar que ele vive. Porém, a primeira verdade essencial do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. O seu imenso amor, a sua imensa compaixão,
fez com que não ficássemos sós. O apóstolo Pedro diz que não foi com prata e nem com ouro que ele nos comprou, mas com o sangue precioso do Cordeiro. Deus enviou um novo Adão, irmãos, Jesus Cristo, que viveu a vida perfeita que jamais poderíamos viver, mas também morreu a morte que merecíamos morrer. Ele foi o sacrifício perfeito, Ele foi a expiação pelos nossos pecados, Ele foi o nosso substituto. Não era Ele que tinha que estar naquela cruz segundo aquilo que nós pensamos, mas éramos nós que deveríamos estar, mas Ele se fez maldito, pregado em um madeiro, para que naquele altar chamado cruz, o sangue dele fosse aspergido por nós. Então nós conhecemos a história. Jesus foi para aquela cruz, ele foi pregado, cravo nas suas mãos, cravo nos pés, uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele foi humilhado. Ele foi humilhado, meus irmãos. Ele foi transpassado com um pedaço de ferro. Ele sofreu, meus irmãos. Porém, nós bem sabemos e nós conhecemos, e é sobre isso que nós acreditamos. Quando Jesus estava naquela cruz, ele disse uma frase, e essa frase está ecoando de geração em geração. Jesus disse: está consumado. Está consumado. Sabe o que Jesus estava falando ali? Tudo que eu precisava fazer por vocês eu fiz. Está consumado, está tudo pronto. Tetelestai. Tetelestai era o carimbo que era colocado, a palavra a qual era impressa ali num documento, a qual aquele que era escravo, ele era comprado, e jamais o antigo dono poderia requerer novamente o preço sobre ele. Nós somos comprados. A Bíblia diz que Jesus, sim, Jesus nos resgatou. Colossenses diz, Paulo disse à igreja de Colossos, ele escreveu que nós fomos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, aonde nós temos a redenção, aonde nós temos a graça. Meu irmão, é isso que enche o evangelho de sentido. É essa verdade. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. A sua morte na cruz não foi um acidente, não foi uma injustiça sem um propósito. Cristo morreu no nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida. Ele sofreu a ira de Deus que era devida a nós, e continua assim a justiça divina. Meus irmãos, a boa notícia é: Jesus é o Salvador do mundo. Jesus veio para te salvar, Jesus veio para me salvar. Eu e você, irmãos, cada um que está aqui, nós não sabemos o que fazer com a nossa vida. Nós não sabemos. Por isso que Jesus é o nosso Salvador, porque Ele veio para salvar você de você mesmo. Ele veio para te livrar da ira eterna de Deus. Ele veio para te reconciliar novamente com o Pai. O caminho que estava ali com alguns obstáculos, Jesus então, Ele morreu a morte de cruz, para que o véu fosse rasgado de cima a baixo, e hoje você pudesse ter o privilégio de entrar na sala do Pai. Maico, mas eu já sei disso. Mas parece que nós vivemos como se o Evangelho ele não existisse, como se essa história não tivesse uma verdade sobre nós. Se hoje, meus irmãos, eu tenho acesso à sala do Pai, por que nós não temos uma vida de oração regular, por exemplo? Antes, somente os sumos sacerdotes poderiam entrar no santo lugar. Hoje, através de Jesus, nós podemos entrar. Antes, nós éramos inimigos de Deus. Agora, através de Jesus, nós somos feitos amigos de Deus, reconciliados, amados do nosso Pai.
João capítulo 1, versículo 12: todos o quanto receberam, foi-lhe dados o direito de serem chamados filhos de Deus. Através de Jesus, hoje nós temos acesso ao Pai, e hoje podemos estar conectados com o nosso Pai. Porém o mundo tenta nos enganar dizendo: todos nós somos filhos de Deus. Mentira, nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que receberam a Jesus Cristo, esses são filhos de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, não existe outro caminho, não existe outra coisa a qual nós podemos pensar, inventar ou construir. Somente Jesus é o caminho de acesso ao Pai. Se nessa noite, se você não conhece a Jesus, e você deseja fazer parte desse acesso de conhecer o Pai, de estar com o Pai, o único caminho é se render a Jesus. Ele é o Salvador da minha vida e da sua vida. É por isso que por toda a eternidade, de eternidade em eternidade, anjos, seres celestiais estão dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, digno de receber glória, força, honra, poder, sabedoria, louvor. Digno é o Cordeiro de receber, o Cordeiro que foi morto, mas vive. A segunda verdade é que ele foi sepultado. O segundo elemento do Evangelho nos lembra que Jesus não apenas morreu, mas ele foi sepultado. Isso reforça a realidade da morte. O sepultamento de Cristo mostra que o seu sofrimento foi completo e a sua morte foi real. A Bíblia vai nos contar que os seus inimigos selaram o seu túmulo e montaram guardas em volta dele. Está lá em Mateus 27, 66. Eles queriam garantir que Jesus estava realmente morto, que a sua humilhação fosse total. E de fato, aparentemente, a humilhação de Jesus era total. O Santo Filho de Deus teve uma sepultura designada com os perversos, com os criminosos. Um homem sem culpa, um homem sem nenhum pecado, ele foi sepultado junto com homens os piores que tinham ali. Por quê? Para a sua humilhação. E esse fato nos ensina que Jesus se identifica completamente com cada um de nós, em nossa fraqueza, no sofrimento, mas também na morte. Ele experimentou a nossa condição até o fim, sem omitir coisa alguma. Ele se fez como um de nós, 100% Deus, mas 100% homem. Por que Jesus ele fez isso? Porque Jesus, ele tinha um plano. Certa vez eu vi um pregador falando: Deus tinha um plano, ele criou o jardim, colocou um homem ali, o homem se rebelou contra Deus, e o plano perfeito de Deus, o plano A de Deus, ele falhou, e ele fez um plano B chamado Jesus Cristo. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Deus não fez um plano B. O plano de Deus é perfeito. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O Cordeiro de Deus já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Agora vem a terceira verdade, terceira e última verdade. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A terceira e última verdade aqui, essencial para compreendermos o Evangelho, é que Cristo, aquele mesmo que estava numa cruz, aquele mesmo que morreu, aquele mesmo que foi sepultado, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, irmãos. Isso prova que a obra na cruz foi eficaz.
que a obra na cruz, ela teve uma validade, que a morte não teve a última palavra. A ressurreição é o selo de vitória sobre o pecado e sobre a morte. Como disse um escritor, o Lewis Johnson, ele disse assim: a ressurreição é o amém de Deus para o estar consumado de Cristo. Essa convergência entre o amém, o amém de Deus e o estar consumado com Cristo, vai nos revelar através da palavra que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25. Isso significa que por meio da ressurreição, Deus confirma que a obra de Cristo foi aceita e que aqueles a qual nele crê agora serão justificados. Meus irmãos, através da ressurreição de Cristo, é possível a gente compreender essa obra completa. Por quê? Porque a ressurreição revela que Jesus é o Filho de Deus com poder. Romanos capítulo 1, versículo 4, Ele não é apenas um mestre ou um profeta que morreu, Ele é o Senhor ressurreto, vitorioso sobre a morte, que reina para sempre. E é por isso que lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. A ressurreição de Cristo, ela também nos dá esperança. Ele não apenas venceu a morte por si mesmo, mas venceu por nós. Quando nós pensarmos sobre a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, em primeiro lugar Ele fez isso para a glória de Deus. Por isso que Ele diz: Pai, glorifica o Teu nome. Mas através disso também, Ele morreu pela minha vida e pela sua vida, mas Ele também ressuscitou por nós. E Ele prometeu que agora Ele está preparando um lugar. Meus irmãos, Jesus, após ascender aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei a vocês o meu Espírito, que vai guiar vocês em toda a verdade. Ele está preparando um lugar. E a grande verdade é que esse Espírito dele está conosco hoje, mas o Jesus ressurreto, um homem com as suas chagas, com um corpo físico, um dia Ele voltará para nos levar para uma nova terra e um novo céu, aonde nós viveremos com Ele para todo sempre. Aleluia. Um teólogo chamado Sproul, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: a veracidade da ressurreição é também vital para o cristianismo. Se Cristo foi erguido dos mortos por Deus, ou seja, se Ele foi ressuscitado, então também Ele detém as credenciais e a certificação que nenhum outro líder religioso ele possui. Por exemplo, Buda morreu e continua morto. Maomé morreu e continua morto. Confúcio, por exemplo, morreu e continua morto. Mas de acordo com o que nós acreditamos, o nosso Jesus que morreu, hoje Ele está vivo, Ele ressuscitou e reina para todo sempre. O meu Jesus e o seu Jesus não ficou preso no madeiro, Ele não ficou trancado em uma sepultura, mas Ele ressuscitou. Ele apareceu primeiro ali a Maria Madalena, Ele apareceu às mulheres ali, depois apareceu para outras pessoas, apareceu para os discípulos num quarto trancado, depois apareceu para outros discípulos. O meu Jesus e o seu Jesus, Ele está vivo. Se você for hoje no lugar aonde Jesus ele foi enterrado, você vai ver escrito lá: Ele não está aqui, Ele está vivo, meus irmãos.
E Ele está vivo mesmo. Ele não está como alguém que está vivo, mas está respirando por alguns aparelhos e uma cama. Não, o meu Jesus está vivo. O mesmo Jesus que salvava no passado, Ele continua salvando hoje. O mesmo que curava no passado, Ele continua curando hoje. O mesmo que libertava as pessoas no passado, que libertava os endemoniados, continua libertando hoje. O mesmo que livrava aqueles que estavam presos dentro de si, dentro daquilo que estava segurando a sua própria vida e os libertou, Ele continua fazendo isso hoje. Ele continua nos ajudando no ministério da reconciliação. Quando o apóstolo Pedro, ele pregou o seu primeiro sermão, ali em Atos capítulo 2, quando mais de 3.000 pessoas foram convertidas, mais de 3.000 judeus entregaram a vida a Jesus, em 2 versículos ele disse assim: e este homem, que foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês com a ajuda de homens transgressores da lei o mataram, pregando em uma cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Meus irmãos, nem a morte pôde o conter. O seu amor, o amor dele é mais forte do que a morte. E assim ele foi levantado, assim ele foi erguido, para nos ajudar a compreender, porque a mensagem é sobre ele, a nossa vida é sobre ele, tudo é sobre a pessoa dele, Cristo, o que morreu pelos nossos pecados, o que foi sepultado, o que ressuscitou. E hoje nós podemos nos alegrar com essa boa notícia. Este é o Evangelho, irmãos. Essa é a boa notícia, essa é a boa mensagem. Agora eu tenho uma pergunta a fazer a cada um de vocês: o que faremos com essa boa notícia? O que faremos com essa mensagem poderosa que chegou até as nossas vidas? O John Piper diz que a mensagem do Evangelho é tão poderosa, que se você não for salvo por ela, você será condenado por ela. O Evangelho é tão poderoso, como eu disse aqui, nem a história, nem os acontecimentos puderam parar, puderam segurar essa boa notícia, e não vai ser em nós que esse Evangelho vai ficar represado, muito pelo contrário. Então, meus irmãos, se você que veio aqui hoje, você não conheceu o Evangelho, se você não compreendia o Evangelho, eu estou aqui te falando, tentando trazer da forma mais didática, para que você possa entender, e não somente entender, mas que você possa receber na sua vida. Mas agora, se você está aqui, e você já conhecia o Evangelho, se você tem o Evangelho, se você foi salvo por Jesus, nós não poderemos segurar somente para nós, porque sabe o que Jesus ele disse? Marcos capítulo 16 versículo 15, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que Jesus está falando aqui não é uma sugestão. O que Jesus está falando aqui não é: se você tiver um tempo durante as férias, você vai pregar o Evangelho. O que Jesus está falando aqui é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A missão da proclamação do Evangelho não é opcional. Se o Evangelho é a única esperança para a salvação, então anunciar este Evangelho não é apenas um privilégio, mas agora também se torna uma necessidade urgente. E como você tem visto o Evangelho? Como peso? Ou você tem visto como a maior necessidade que o mundo precisa hoje? Se eu te perguntar o que o mundo precisa hoje, talvez você possa falar: paz, alimento. O mundo precisa de amor. Talvez você possa expressar muitas coisas que o mundo precisa hoje. Agora eu quero te dar uma boa notícia. Existe uma coisa onde tudo isso vai convergir. O que o mundo precisa hoje é do Evangelho do Reino de Deus.
O mundo precisa do Evangelho, irmãos, porém, como o apóstolo Paulo disse, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Quão formosos são. E se o mundo precisa deste Evangelho para ser salvo, e se Deus nos confiou essa mensagem, então nós não podemos nos calar, nós não podemos segurar somente para nós. O Evangelho não pode ser apenas uma verdade que nós conhecemos, mas uma missão que agora a gente vive. Nós temos uma missão na nossa vida, irmão. E a nossa missão não tem a ver com localidades, a nossa missão tem que ser fiel ao Evangelho, sermos fiéis a Jesus, e o Senhor pode nos plantar aonde for. Se Ele nos plantou aqui em Bragança, é aqui em Bragança que o Evangelho precisa ser conhecido. Se você mora em outra cidade, é nessa cidade que o Senhor te plantou, que o Evangelho precisa ser conhecido. Agora, se o Senhor te soprar para outros povos, para outras nações, ser fiel a Jesus e anuncie o Evangelho. É isso que as nações esperam, é isso que as nações estão esperando. Eles estão esperando a boa notícia, eles estão esperando a boa nova. É por isso que eu quero te desafiar hoje. Eu quero te desafiar com uma pergunta: você tem sido fiel e compartilhar essa boa notícia com aqueles que Deus tem colocado ali na sua frente? Você tem sido fiel em compartilhar essa boa nova? Porque, meus irmãos, se o Evangelho é uma boa notícia, se o Evangelho é a resposta para a maior necessidade humana, se então a nossa responsabilidade precisava ser maior em anunciar e não mais guardar. Eu já disse isso aqui, nós não somos uma represa para segurarmos este Evangelho. Não somos um pântano, nós somos um rio, meu irmão, por onde esse Evangelho precisa percorrer. Ele precisa chegar aonde existe a necessidade, ele precisa alcançar os corações que ainda não o conhecem, ele precisa chegar nos povos que ainda não conhecem a Jesus, e nós não podemos segurar somente para nós. Isso se chama egoísmo. Para a gente poder finalizar, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo está falando sobre um assunto de sustento pessoal. Ele vai começar o texto lá dizendo sobre a questão do sustento, a qual ele pergunta, ele está defendendo uma tese dele, está dizendo: por que que os discípulos, apóstolos, eles podem levar consigo uma esposa crente, ele pode ter o sustento ministerial, e eu e Barnabé não? Então ele vai fazer uma indagação sobre isso. E depois ele diz que ao pregar o Evangelho, ele não tinha um custo sobre isso, ele não ganhava nada sobre isso, ele não tinha um preço sobre isso, não era uma condição para que ele pudesse pregar o Evangelho. Porém, no versículo 16 do capítulo 9, ele diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, ou seja, eu não tenho nenhuma glória nisso, pois me é imposta essa obrigação, ou essa necessidade, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Meus irmãos, vivemos no tempo de negligência espiritual, onde muitos veem a pregação do Evangelho como algo secundário, e não é. Não é somente para os pastores, não é somente aos ministros, não é somente aos evangelistas, não é somente aos profetas, não é somente, é para todo aquele que nasceu de novo automaticamente, ao receber Jesus, a ganharmos tão grande salvação, foi-nos dado uma missão no mundo, e dentro desse pacote da missão que foi nos dado, existe algo chamado pregação do Evangelho. E eu quero te fazer refletir nisso hoje.
Nós conhecemos o Evangelho. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E este Evangelho afetou a minha vida e a sua vida. É por isso que estamos aqui hoje. Porém, não é somente ser afetado por Ele. Aquilo que foi ótimo para a nossa vida, Ele pode ser ótimo para muitas outras vidas. E a necessidade agora do compartilhar não tem a ver com as minhas habilidades, não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver com o nosso medo de fazer isso, mas é necessário que aconteça um rompimento disso, e você ter a convicção que você não convence ninguém. A boa notícia por si só, ela não precisa de muletas, meus irmãos, ela não precisa nem das suas habilidades para que de fato ela tenha uma efetividade. Tudo que você precisa fazer é abrir a sua boca e compartilhar. O mundo está mais preparado para receber o Evangelho do que nós a falar o Evangelho. Por isso que em João capítulo 4, Jesus vai chamar os discípulos e falam: ergam os vossos olhos, os campos estão brancos, os campos estão prontos para a colheita. E nós continuamos olhando para si mesmo, ao invés de erguer os nossos olhos e ver o que Deus vê. É parar de enxergar você mesmo, o seu próprio quintal, o seu próprio umbigo. Agora é ver o que Deus vê. E o que Deus está vendo na cidade onde você mora? Deus está vendo os campos brancos. E Ele está te chamando: ei, erga os seus olhos. A palavra ali, erguer, significa a palavra grega epairo, que é você enxergar o que Deus vê, ou seja, elevar o seu olhar, é olhar de uma outra posição. A Bíblia diz que agora, hoje mesmo, estamos assentados nos lugares, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição mudou, meus irmãos. Agora deste lugar, eu posso ver o que Deus está vendo. E quando eu vejo o que Deus está vendo, eu não vejo as limitações, eu não vejo as impossibilidades. Com Deus, meus irmãos, tudo é possível. Aquela pessoa que você sabe e conhece, você fala: esse cara nunca vai conhecer Jesus. Com Deus, tudo é possível. Você quer ver uma prova disso? Você mesmo. A maior prova disso, eu. A pessoa que está do seu lado é a maior prova que Deus, Ele vai buscar os improváveis, Ele vai buscar os que não são, Ele vai buscar aqueles que são rejeitados, Ele vai buscar aquele que ninguém tem mais esperança nele. Então, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: o Evangelho é um leão indomável. Não prenda o Evangelho, não segura o Evangelho. Eu quero te contar 3 absurdos. Queria te convidar a ficar de pé. Eu quero te contar 3 absurdos. Eu quero que você imagina comigo um médico. O médico está fazendo um Cooper aqui na lagoa, aqui no lago. Imagina ali no lago onde as pessoas correm aqui em Bragança. Imagina um médico ali no lago correndo. E quando ele olha para o lado, tem um homem no chão, ele está tendo um ataque epilético, ele está enrolando a língua, e o médico passar e falar assim: deixa ele engasgar, deixa ele morrer, e seguir fazendo o Cooper dele. Imagina isso, irmãos. Imagina isso acontecer. Eu não, porque para mim é um absurdo. Se eu sei o que fazer e não vou lá e faço, isso é um absurdo. É até uma questão de ética. Agora quero te contar um absurdo maior. Imagina um bombeiro. A sirene tocou, o endereço ele foi mostrado, e ele liga o caminhão, entra ele mais um amigo no carro e vai até uma casa, na quadra B, no lote 15, que está sendo incendiada. Ele chega em frente àquela casa, alguma pessoa grita: a minha filha está no quarto, ela não conseguiu sair. Imagina comigo os bombeiros chegando em frente daquela casa e falando assim: eu não vou apagar o fogo não, deixa essa casa pegar fogo. E entrar no carro e sair. Imagina isso acontecer, meus irmãos. Isso seria um absurdo. Agora eu quero te contar um terceiro absurdo e ainda pior.
Imagina alguém que entra na sua casa, na sua própria casa, e vê o seu pai, e vê o seu filho, morto nos seus pecados e delitos, com uma vida destinada à ira de Deus, ao inferno, e você chegar na sua casa e dizer: deixa meu pai ir para o inferno, deixa o meu filho ir para lá. Você imagina isso, irmão, acontecer? Alguém que conhece o Evangelho, alguém que conhece a boa notícia, que pode salvar a vida dela. Você imagina alguém fazer isso? Eu não consigo imaginar. Por quê, Michael? Porque isso é um absurdo. É um absurdo eu conhecer este Evangelho. É um absurdo saber que o Senhor me chamou para ser um representante legal dele aqui na terra, chamado para o ministério da reconciliação, como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Chamados para o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, um dos mais lindos e preciosos que tem, é quando nós pegamos um pecador e apresentamos para o nosso Salvador. E esse ministério não foi dado somente a quem tem um cargo eclesiástico. Meu irmão, se você nasceu de novo, você é aquele que está escrito ali em 2 Coríntios 5:20, um representante legal do reino de Deus aqui na terra. E esse ministério foi confiado a você. Esse ministério foi confiado a você, irmão. Não precisa alguém com uma oratória melhor ir na sua casa e pregar o Evangelho. Foi te dado esse privilégio de anunciar o Evangelho para aqueles que estão perdidos. O convencer eles não é o meu papel, não é o seu papel. O convencimento não é nosso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E quem somos nós? Aqueles que temos muitas sementes do Evangelho nas nossas mãos. E só precisamos sair, meus irmãos. Só precisamos começar a distribuir. Só precisamos falar e compartilhar dessas boas novas às pessoas. Michael, mas eu não sei como fazer isso. Meus irmãos, tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Se você ler este livro, se você ler a Escritura, meus irmãos, você vai saber o que falar. Se você tem uma vida de oração, você vai saber o que falar. Nós só precisamos estarmos cheios do Espírito de Deus. Por isso que João capítulo 20, quando eles estavam com medo no quarto trancado, Jesus disse: da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. E logo após ter falado isso, Jesus soprou sobre eles o Espírito, e eles foram cheios do Espírito. E após Atos capítulo 2 do Pentecostes, esses discípulos saíram pela Jerusalém e mundo afora, anunciando este Evangelho. Esse Evangelho que não mudou, ele continua sendo o mesmo. É este Evangelho que Paulo pregou para 70% da Ásia Menor, que os discípulos pregaram, viveram e morreram por causa dele, e agora foi confiado a mim e a você. Se nós que estamos nessa sala compreendermos isso, irmãos, esta cidade, as cidades em voltas, à nossa volta, o mundo conhecerá a glória de Deus, e a terra será cheia de quê? Dessa verdade. Jesus, o Salvador do mundo, que entregou a sua vida pelos nossos pecados, que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus. Ele vive, meus irmãos, Ele vive, Jesus vive, Ele reina para todo sempre. Você pode levantar as suas mãos? Será que nós podemos unir em adoração aquele que vive e reina para todo sempre? Se o Senhor, à medida da nossa adoração, se o Senhor tocar no seu interior,
Confesse Ele como Salvador da sua vida, dizendo: Senhor, salva-me, salva-me. Você que está aqui conosco hoje, você que está em casa, se algo está mexendo dentro de você, se uma convicção veio, diga: Senhor, salva-me. Ele vive, meus irmãos. O Salvador do mundo vive, não somente hoje, mas para todo sempre.